Conhece ou você? Amigão. Bom, eu vou tentar ser sempre o mais breve possível. O que interessa, de fato, né, desse projeto está aqui em cima, está lá no Margs, que é a exposição, que são os trabalhos do Vergara. Mas, né, como a gente está aqui reunido, falar um pouquinho, né, da história desse projeto, da curadoria e convidar o Vergara para comentar um pouquinho os trabalhos, a obra, e o contexto dessa volta a Porto Alegre. Quando o Calil convidou, no ano passado, né, para essa curadoria e mencionou essa parceria com o Francisco e com o Margs, que eu acho interessantíssimo poder, numa mesma cidade, juntar forças e esforços para realizar uma exposição dessa magnitude. Eu sempre estava com a ideia, bom, é uma espécie de ocupação Vergara em Porto Alegre e a volta, né, do artista para o seu território, né? E, naquela altura, o Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid, estava voltando para o Fluminense. Então, eu falei, e aquilo gerou uma grande força para o Fluminense ser campeão da Libertadores. Não podia deixar de falar disso. E desculpa os colorados que estão aqui. Mas essa volta do Marcelo e a volta do Vergara pareciam, eu até comento ali, não citei o Marcelo, né? No texto a gente é mais elegante, mas a volta do grande jogador depois de uma carreira, né, de grandes feitos, voltar a jogar na sua cidade, voltar a jogar no seu ambiente, no seu território. Então, a exposição, ela parte um pouco desse espírito de voltar a casa, mostrando, né, toda essa trajetória, todo esse conjunto de trabalhos. Não é uma retrospectiva, né, tem várias partes da obra, vários episódios poéticos que não estão presentes, não caberia. Fazer curadoria é sempre fazer escolhas e tentar reunir de uma maneira coerente um conjunto de trabalhos. Mas é uma antologia Vergara, portanto, tem, eu acho que, um conjunto de trabalhos, de séries de trabalhos que dão conta de uma trajetória tão longeva, tão intensa, né, tão forte. E começando nos anos 60, como não poderia deixar de ser, que é um trabalho que começa nos anos 60, mas que também tem, nos anos 60, um dado que é fundamental para o Vergara e para essa volta a Porto Alegre, que era o momento em que ele trabalhou, né, como assistente do Iberê, no Rio de Janeiro. Então, eu acho que tem, naquela primeira sala aqui em cima, né, um cheiro desse diálogo, desse encontro, né, do jovem artista com o mestre, o aprendizado e, ao mesmo tempo, a autonomia que ele adquiriu para seguir o seu caminho, né? Então, ali foi o empurrão para a trajetória do Vergara, né, para um certo rigor, né, e, ao mesmo tempo, uma enorme liberdade. Eu acho que toda uma inquietação, né, da obra do Vergara, né, fazendo essa retrospectiva, parecia que eu estava fazendo uma exposição coletiva, não, perdão, uma exposição coletiva, porque são tantos momentos, tantas atmosferas diferentes, tantos suportes em linguagens diferentes que se compõem, mas, ao mesmo tempo, tentava sempre, né, nessa diferença, nesse circuito tão diverso e inquieto, e mostrando, né, elementos que aproximavam, é o mesmo artista, é o mesmo gesto, é o mesmo olhar. Por exemplo, na primeira sala ali dos anos 60, tem um pano feito em Portugal de 2017, 2018, por aí, né, trabalho atual, né, mas a gente vê o gesto gráfico ali, né, o elemento até cromático, a composição de cores, tem um tônus ali que, né, remete para o trabalho dos anos 60. Né? E também juntar
aquela cantoria, né, das mesquitas em Istambul, o elemento religioso sagrado do trabalho, né, da Turquia, do Huzum, né, com o carnaval, né? Então, são aí uma aproximação, né, pela diferença, mas que tem, entre o sagrado e o profano, tem uma relação, né, de respeito e de cuidado com a alteridade, com uma certa transcendência, com um certo êxtase, que é muito interessante. O Vergara, ele gosta sempre de falar, né, que o trabalho dele está olhando para fora, né, e está fazendo aí uma garimpagem, uma apropriação do mundo. E, de fato, né, se olhar para fora, essa apropriação do mundo, e uma atenção sempre à diferença, aquilo que não é domesticado, aquilo que ainda não tem nome, aquilo que é meio misterioso, e tentar trazer isso para o trabalho. Então, acho que, né, tá sempre olhando para isso que escapa, que é meio que inefável, né, que é uma palavra que ele gosta, né, e que eu acho que faz sentido. Então, o carnaval, mas no carnaval é a câmera fotográfica, é a relação, né, do corpo do artista com o corpo, né, do membro, do participante, ele também participante do carnaval. Então, é uma câmera que está sempre muito perto do corpo, e não à toa que é a fotografia, esse registro que está ali, né, no carnaval, seja, né, em São Miguel, seja na Turquia, que tem essa dimensão do sagrado, são os panos, né, que é uma outra temporalidade, é uma outra corporeidade que ele trabalha, é o registro do chão, de alguma coisa que não está mais, né, de um outro corpo que ele se apropria, que traz para a superfície, né. Mas o lenço e a câmera, né, no caso o lenço que também está no bolso, que nem essa câmera, é o viajante que está olhando os registros que ele quer se apropriar e trazer rapidamente para o pano, né, para aquele lençozinho, que é um elemento que está o tempo inteiro presente, né, nessas viagens, nesse artista etnógrafo que está olhando. Tive a sorte, né, com o Vergara e com o João, fazer essa viagem à Turquia com eles em 2006, né, e os lenços estavam ali sempre, né, saía de manhã cedo. Vergara gosta de acordar cedo, me acordava às 7 horas da manhã, assim, e vamos embora, e vamos trabalhar, vamos olhar o que tem, vamos para as montanhas, para esses resíduos, para essas ruínas, né, de um sagrado que não está mais aqui, que era outro, mas que vamos tentar entender um pouco isso, né? E o trabalho está sempre nessa tentativa de compreender o incompreensível, de fazer falar o que não tem voz, né? E, principalmente, fazer falar pelo olho, fazer falar, né, pela dimensão visual, né, plástica, né? E eu acho que, enfim, né, o percurso está aí, né? Segunda-feira de manhã o Vergara está no ateliê trabalhando, não tenho dúvida disso, né? É um incansável, né, trabalhador, né? E todo dia está lá. Eu acho que é um pouco isso que o Vergara podia falar um pouquinho, desse dia a dia do ateliê, né? Chegar cedo, encarar o trabalho que está lá. Eu podia falar o seguinte, para dar continuidade nisso, explicar um pouco isso. Eu fui entrevistado por uma pessoa daqui, do jornal daqui, do Jornal do Comércio, a Bruna, e ela me perguntou: você começou muito cedo a desenhar, né? E eu falei: muito cedo, muito pequeno. E aí, mas como? E eu falei: é um combate ao tédio. Era um combate ao tédio. Meu pai é um reverendo anglicano, eu morava atrás da igreja. Eu era pequeno. Era um tédio. E aí, o desenho me ajudava a passar o tempo e com alguma coisa interessante. Então, eu desenho desde pequeno.
O tédio continua. Eu vou de manhã para o ateliê. Eu trabalho todos os dias, porque eu gosto de estar lá. Mesmo que eu não faça nada, eu estou lá olhando as coisas que eu fiz ontem e pensando nas coisas que eu vou poder fazer amanhã, né? O Camilo falou uma coisa que eu digo assim, olhar para fora. Olhar para fora e olhar para dentro. Olhar para fora e olhar para dentro. Como é que o fora bate dentro? E aí, esse também é um motor do trabalho, não é? Eu tive uma sorte muito grande nessa exposição de ter o Camilo como curador, que foi para lá e escolheu tudo. E abrimos gavetas que estavam fechadas há muito tempo. Então, esses desenhos, né, que são dos anos 60, né, mas a gente viu coisas, inclusive, dos anos 50, que podiam ter sido escolhidos também. Mas foi muito bom ter a ajuda do Camilo e eu transferi para ele, escolhe tu. Não me dá esse problema. E ele escolheu, acho eu, escolheu muito bem as coisas que ele escolheu para fazerem as exposições que eu tenho o maior prazer de estar fazendo aqui. E eu vou aproveitar esse momento para agradecer às duas instituições e aos seus chefes, né? Tanto ao Calil... Caciques. Aos caciques. E tanto ao Calil quanto o Dalgol, e essa coisa, essa simultaneidade é muito interessante para mim e eu mesmo estou aproveitando de ver as coisas sendo vistas, né? Não sei o que eu poderia dizer, mas o trabalho é um alimento para mim. Eu trabalho todos os dias. Eu vou para lá, como eu disse, eu vou para lá e fico, se bater alguma coisa, vai. Se não bater, eu estou lá olhando. Quer dizer, às vezes alguém telefona para mim e dizendo o seguinte, o senhor podia me dar aula de pintura? E eu falo, não dou aula de pintura. Acho aula de pintura inútil. Você não precisa de aula de pintura. A aula de pintura quem dá é a tela em branco. Vê a tela em branco, faz um gesto, ele te responde, aí faz outro. A tela fica pronta quando ela diz, estou pronta. Ela diz da maneira dela, estou pronta. Quer dizer, mesmo essas coisas das monotipias, que é uma coisa que eu gosto muito, porque o que vai acontecer? E aí eu levanto e aquilo me responde, né? Eu tento pegar um sinal daquilo que eu estou vendo para dividir com os outros, né? Eu, durante muito tempo, agora menos, porque está mais difícil, mas eu viajei muito, fui um artista viajante durante muito tempo. Por quê? Porque uma curiosidade de ver essa nossa viagem, por exemplo, para a Turquia, foi uma coisa deliciosa, de ver aquela arte que tem uma origem de quanto tempo? Que eu pude pegar alguma coisa, fazer monotipias e fotografias, que eu trabalhei muito com fotografia também. Quando eu não podia fazer alguma coisa, que era uma forma de levar para o ateliê uma imagem que depois eu retrabalharia, né? Então, a fotografia, quando a fotografia era suficiente, ela estava suficiente, não tinha que fazer mais nada. Olha só, está aqui tudo. Quando não era suficiente, ela era um motor para que eu pudesse
às vezes projetar numa tela, pegar um traço ou outro, uma coisa, e com isso criar uma coisa subsequente, que é a pintura que parte da fotografia. Como tem aqui trabalhos na série Natureza Inventada, que partem também de fotografias. Eu não sei o que eu posso dizer para vocês. Quer dizer, eu gosto de trabalhar. Quer dizer, não é só por causa do tédio, mas eu vivo para isso e vivo disso. Quer dizer, e é bom trabalhar para aquilo que se vive. Então, quer dizer, não é uma coisa distante, não é um afazer distante, é uma coisa que está dentro de mim, dentro. E a procura está tudo... Eu costumo dizer, como ele disse aqui, eu não olho para trás, olho muito pouco para trás. Foi muito bom ver aqui coisas antigas, passadas, porque eu não costumo. Estavam lá há centenas, não sei quanto tempo, nas gavetas, porque eu não fico olhando para trás, estou olhando para frente. Eu acho que tem coisa para acontecer. Eu acho, enquanto eu tiver forças, eu acho que eu vou ter coisas para mostrar. Eu acho muito bom também estar aqui no Rio Grande. E eu saí daqui muito guri, né? Meu pai foi transferido para São Paulo, eu fui alfabetizado em São Paulo, quer dizer, saí daqui com 3 anos. Anos 40, imagina. Quer dizer, mas eu me sinto gaúcho. Quer dizer, eu fui um atleta muito forte. Joguei futebol, estou com essa bengala por causa disso. Quer dizer, estou pagando o preço do esforço e do desgaste de joelhos que eu tive no esporte que eu escolhi, que foi o voleibol. Joguei muito tempo voleibol. Tanto no clube, que eu era no Fluminense, o clube dele, embora eu seja Flamengo. Eu joguei no Fluminense muito tempo, que era um clube que te oferecia condições muito boas para o esporte amador. Joguei muito tempo no Fluminense e na praia. E o meu apelido sempre foi, no esporte, Oi Gaúcho. Então, teve gente que veio assim, Gaúcho, faz uma dupla comigo. Vamos embora. Aí eu fazia a dupla e tal. Quer dizer, essa, vamos dizer assim, coisa do gaúcho sempre me acompanhou. E eu gosto de vir aqui porque eu me sinto um Gaudério. Então eu gosto daqui barbaridade. E é muito bom mesmo, sabe? Quer dizer, não tem essa... As minhas viagens para as missões, por exemplo, que é uma aventura que o Rio Grande teve, gigantesca. Não é uma brincadeira. Essa operação que foi feita com os padres jesuítas espanhóis, que foram catequizar os guaranis, as coisas que construíram nas reduções, é extraordinária. A visita vale a pena, porque tem uma coisa no ar forte. Então me deu um gigantesco prazer de poder captar pequenos sinais daquela experiência fortíssima entre guaranis e os jesuítas. Foi uma experiência que é dificílimo de transmitir, mas que eu tentei captar vestígios daquilo e que para dividir com os outros. Mas a grande ideia mesmo, o bom seria que vocês pudessem ir lá, porque é uma coisa fortíssima. E é uma coisa
grande do Rio Grande, do nosso Rio Grande. E não sei o que dizer, mas não sei o que dizer. Quer dizer, Só vou aproveitar, então, essas coisas que o Vergara estava comentando, fazer 3 observações rápidas. Uma, quando a gente estava ali garimpando as mapotecas, e apareceram uns desenhos antigos, que a gente começou a olhar e eu falei, mas eu não conheço esse artista, não. Está assinado Gaúcho. Quem é o Gaúcho? Quem é o Gaúcho? Sou eu mesmo. Eu assinava Gaúcho antes. Eu falei, então, esse Gaúcho a gente vai deixar na gaveta. Depois a gente faz uma exposição do Gaúcho. Agora vamos fazer a do Vergara. Então, de fato, o apelido dele, o nome dele, durante muito no começo ele assinava, inclusive, Gaúcho. E antes da gente ir para a Turquia, conversando, porque na verdade a gente foi para a Turquia depois de fazer uma exposição, né, que em 2006 teve a Copa do Mundo na Alemanha, e a Cristina Canali está aí, também participou desse projeto, e o Gilberto Gil era ministro da Cultura, e ele resolveu fazer um ano da cultura em Berlim, e eu fui o responsável por organizar algumas exposições. Uma delas foi da Cristina Canali, e alguns outros artistas, e teve uma com Vergara, em que a gente fez sobre o Carnaval, só sobre a série do Carnaval. E aí, antes, ele falou assim, vamos para a Turquia, aproveitar que a gente já vai estar lá, vamos à Turquia fazer, né, esse, digamos, mapeamento, que depois virou uma publicação em uma exposição no Rio, no Oi Futuro, da Capadócia de Istambul. Mas aí, antes, ele me deu um livro do Padre Sepp, né, que era um desses jesuítas que veio aqui para as missões, e que é, né, digamos assim, uma reflexão sobre esse processo. Esse cara veio, se eu não me engano, do Tirol, né, para cá. Levou mais ou menos 2 anos para chegar. Né? Não era rápido. E passou 30 e tantos anos. E evidente que nesse processo de catequização, que sempre é uma violência, né? Digamos assim, da cristianização, né, dos povos originários, dos indígenas, dos jesuítas, nesse caso, né, houve também uma guaranização, né, dos jesuítas. Ele praticamente esqueceu o alemão, né, aprendeu o Guarani. Né, grande parte da permanência do Guarani, principalmente no Paraguai, é por conta desse esforço desses jesuítas em organizar uma espécie de gramática Guarani. Então, houve também algum tipo de processo de mão dupla, né, e essa utopia proto-comunista que implicou, inclusive, na expulsão, né, dos jesuítas e um grande cisma dos jesuítas dentro da igreja. Então, eu fiquei muito impressionado lendo esse livro que o Vergara me passou, de entender um pouquinho, né, o interesse dele, né, também com essa experiência, com essa experimentação que foram... e sempre tem violência, evidentemente, ninguém está querendo idealizar nada, né, mas tem algo ali de muito original, único, né, e que não é quem de fato veio passando o rodo, foram os bandeirantes, né, aí era a dizimação. E eles tentavam levar os guaranis para fora, né, do circuito dos bandeirantes. Mas é um processo complexo, um processo difícil de entender, e
né, eu acho que um elemento ali que aparece muito no trabalho do Vergara é o coração, né, e que está ali, né, na pedra e que está transposto para o trabalho. E eu acho que tem um outro elemento, um terceiro elemento que está muito presente, que é essa captura, essa apropriação, seja na fotografia, seja nas monotipias. Algumas vezes a captura ela pode se bastar, né? Mas muitas vezes a captura é retrabalhada no ateliê, né? Então tem um elemento de construção que se dá junto à apropriação, né? Esse jogo entre a apropriação e a construção e os deslocamentos que se produzem nesse trabalho do ateliê, né? Entra o elemento, né, dos pigmentos, entra o elemento da cor, às vezes entra o elemento do gesto. Tem ali uma invenção, né, própria que se dá, né, a partir da apropriação, da captura. E eu acho que isso é um outro dado importante. E isso está no Carnaval, isso está na Natureza Inventada, que é essa série que está ainda em processo, né? E eu acho que, enfim, se quer... Tem alguma coisa que eu queria... O ritual, quer dizer, tem um ritual religioso, né, que eu acompanhei desde criança. O ritual, eu via meu pai dando a comunhão. E esse é um ritual de dividir uma coisa fortíssima. A experiência cristã, meu pai é um anglicano, é um reverendo. A igreja anglicana é uma igreja católica, mas não romana. Então não tem antagonismo com a igreja romana. É uma igreja paralela. E que tem esse ritual da comunhão. E o carnaval é um ritual profano, popular. É um ritual também de, digamos, botar para fora coisas que estão dentro. E o ritual religioso é botar para dentro uma coisa que está num espaço superior, na vida superior. Então, essas coisas também são motores, vamos dizer assim, para o trabalho. Não para imitar nada, não para descrever nada, mas para talvez acender. Esse é o sonho do artista, eu acho. Que é esse gesto que foi feito, que gera uma pintura, um quadro, um desenho, uma gravura, um 3D, seja o que for, é acender o interno do espectador. Porque eu fui acendido por alguma coisa e resolvi transferir ou procurar no branco da tela e dividir com as pessoas, para que esse é o trabalho de arte, é acender uma vida interior que pode passar pelo cérebro, mas que é da área do inefável, do inexplicável. Então, a pretensão, o sonho é esse, dividir com vocês uma pequena experiência que pode ser um... E aí, quer dizer, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, quer dizer, dessas duas exposições simultâneas. Eu tenho que também agradecer a um sujeito que não está aqui, mas está aqui, Iberê Camargo. Iberê, eu fui procurar, ele era professor da escola, do Instituto de Belas Artes, no Rio de Janeiro. E eu o procurei. Disse, professor, eu queria muito trabalhar com o senhor e tal. E ele falou assim, me mostra os seus desenhos.
Aí eu fui em casa, no outro dia, fui no ateliê dele e mostrei os desenhos que eu estava fazendo nessa época. E ele disse para mim que é uma coisa, pensa bem, te muda para cá, vem trabalhar aqui. E eu passei a ser o assistente dele. Imagina esse convite, vindo do Iberê Camargo. Foi uma coisa estupenda para mim. E eu falei, pronto, o que eu faço? Limpo os pincéis. E eu limpei os pincéis, a paleta dele, que era numa mesa, num carrinho de rodas, limpei muito aquilo. E era... Eu falava para ele, tem que sujar tanto? E eu tenho que agradecer a ele também, porque era um pintor rigoroso, que não imitava o real, tentava reinventar o real. A experiência de estar vivo era reinventada no trabalho dele. Eu agradeço muito a ele e estou aqui nessa casa que é uma homenagem a ele, né? Então, eu só tenho gratidão das coisas estarem acontecendo e eu estar podendo, espero eu, andar para frente, mesmo um manco. É isso. Eu acho que uma coisa que foi interessante e que não foi fácil, que é dar o título, né, para essa exposição, né? E eu dei esse título. Primeiro tinha dado um outro, depois dei esse, Poética da Exuberância. E não deixei de receber uma ligação do Vergara. Esse título está um pouco laudatório demais, tá? Parece que eu estou me vangloriando. Não é por aí. Eu falei, não é você, é a tua obra, né? E eu acho que a coisa da exuberância, que ele estava falando, a coisa do ritual, eu acho que esse respeito pelo ritual, seja profano, seja sagrado, ele entra muitas vezes também no trabalho do Vergara com uma espécie de intensidade, né, que é dele, mas que o trabalho potencializa. E um destemor. Né? Eu acho que é um artista que não teme as texturas, os pigmentos, as misturas de cor e fala sempre, né, de uma maneira assertiva. Então tem uma exuberância, né, no trabalho que também tem a ver com essa inquietação, né? Ele nunca se acomoda, o trabalho nunca se repete ali, não, ele muda, né? Abre outra brecha, outra porta, e isso mantém a intensidade, né? Porque a fórmula é sempre a repetição, e a repetição é sempre um distensionamento, a coisa fica muito no hábito do gesto, e é como se ele, quando ele pega a manha, ele volta para a mão esquerda e ganha algum tipo de travo, né? A coisa não flui muito, mas a fluência expressiva se desdobra a partir dessa dificuldade, né, de não estar muito bem sabendo como conduzir. Aí que ganha fluência, bem paradoxal, mas é assim, eu acho. E isso eu acho que dá essa exuberância. E é engraçado essa coisa dele falar do Pai Reverendo, essa relação com a coisa religiosa, seja em São Miguel, seja em Istambul, seja no sul da França, quando ele também fez uma série. E me lembrei, né, de quando, né, o Le Corbusier fez lá a Capela de Ronchamp, perguntaram para ele, você não é comunista? Você está fazendo uma igreja maravilhosa dessa. Você não é religioso? Eu não sou religioso, mas eu tenho a dimensão do sagrado, né? E eu acho que essa é algo que está também muito evidente, né? Não é um artista religioso, mas tem a dimensão do sagrado, né? Eu acho que isso aparece também, né, nesse tipo de exuberância, que é uma espécie de
de agradecimento e de potência. Acho que a gente pode abrir, talvez, para as pessoas fazerem perguntas. Pode. Por mim, O que pode. você acha, Calil? Acho ótimo. Só lembrar de aguardarem a chegada do microfone, porque a gente está gravando a O senhor falou que a pintura lhe diz que está pronta. Quando ela lhe diz que está pronta, o senhor consegue se despedir? Bem assim. Como assim? Dizer tchau para a pintura. Se despedir assim. Acabou para o senhor também, não só para ela. Começa a sua relação. Ela lhe diz que terminou a pintura. E o senhor consegue se despedir dela no sentido de não voltar para ela, não querer mais ela, não sei como é. Não, ela diz, estou pronta. Estou pronta. Não Mas faz, o senhor consegue assim, dar não tchau? mexe mais aqui. Não mexe mais aqui. Mas eu acho que... Não, só uma coisa, eu acho que também tem uma coisa que nem o filho, né? Chega uma hora que ele vira as costas, abre a porta, tchau. Mas a gente fica com saudade. Mas aí, não tem jeito. Como tem também pinturas que dizem que eu estou fazendo e dizem, não vou para lugar nenhum, eu queimo. E aí eu queimo. Eu toco fogo mesmo, literalmente amasso tudo e toco fogo. Porque aquilo não vai falar nem... Se não está falando comigo, não vai falar com ninguém. Quer dizer, eu assinar embaixo de uma coisa que não está falando comigo, nem pensar. Então eu toco fogo. Quer dizer, essa coisa, isso é um treinamento de que se tem que fazer, que para os artistas que estão aqui, jovens artistas, estiverem, que se chama rigor. Rigor na execução, na aceitação e na crítica. Quer dizer, você tem que fazer isso, entendeu? E, quer dizer, as minhas coisas eu vendo, né? Porque eu aceitei. Do contrário, não venderia. Porque eu não vou vender uma falsidade. Aquilo tem uma importância no sentido de ser um discurso intelectual, do coração, usando as mãos. Então, um pouco é isso. Quer dizer, eu vou todo dia para o ateliê e vou dar continuidade a coisas que eu estava fazendo ontem ou começar coisas novas. Mas eu vou todo dia. Às vezes eu não faço nada, porque eu não tenho nada para fazer. Não vem ideias. Então eu não faço nada. Fico lá, né? E, graças a Deus, nessa idade, nessa altura da vida, eu tenho um ateliê bom. Um lugar confortável, lindo. Quer dizer, lá no museu, por exemplo, tem 2 quadros. Quer dizer, uma série de trabalhos, são 4, né, João? São 4 telas que são da frente do meu ateliê. São as impressões dos trilhos que passam na frente do ateliê. Um dia eu olhei e falei, peraí, está pronto aqui a pintura. Fui para lá, botei cola, joguei carvão na frente do ateliê, abri a porta do ateliê e gravei aquilo. Vocês vão, quando forem lá, vão ver os trilhos de Santa Teresa. Então, quer dizer, lá de Santa Teresa, eu olhava e via lá embaixo a prisão da Frei Caneca. E quando tocaram fogo e foi implodido, eu fui para lá. E pedi licença e fiz impressão. Tem aqui a porta de uma cela que eu imprimi, fiz a impressão. Imagina o que se passou atrás daquela porta, daquela grade. Quer dizer, um pouco aquilo é o signo do... Imagina o sofrimento que teve atrás daquilo. Aquilo está ali, o que sobrou. E eu fui lá e pá, peguei.
tem aqui, também tem nos 3D, uma imagem da Frei Caneca. Como tem imagem lá da Capadócia, da Turquia, imagina o fim do Império Otomano, o que se passou naquela... Eu costumo dizer também que, na verdade, o que eu mais aprendi na Turquia não foi vendo arte, foi vendo fazer café. E aí, parece uma coisa idiota, mas não é. Sabe por quê? Eu vi fazendo café na Turquia, esquenta a água, bota o café no coador e não derrama água assim. Derrama a água do alto. E ela vem do alto e oxigena o café. O paladar é outro. Eu aprendi a fazer café na Turquia. E olhei muita coisa. Quer dizer, o nome do livro, dessas coisas da Turquia, é Uzum. E Uzum é uma palavra quase sem tradução. Não tem uma tradução. Ela significa uma melancolia do que já passou, ou do que está acontecendo. Uzum é um nome da gigantesca língua turca, né? Então, que na verdade é o seguinte, olhar para fora e olhar para dentro, olhar para fora e olhar para dentro, e produzir alguma coisa que eu possa dividir com os outros. Isto é arte. Arte é isso. É um esforço que se faz para dividir com os outros faíscas do sentimento humano. Eu acho que tem um dado interessante dessa palavra Uzum, que é tem um escritor turco muito interessante, o Pamuk, que tem um livro sobre Istambul, que a gente leu. E tem um capítulo sobre Uzum. Né? E é engraçado porque tem algo dessa palavra que ressoa na palavra saudade. Mas a palavra saudade, isso eu estou especulando, ela é uma palavra que remete mais a uma experiência, vamos chamar assim, individual. E a palavra Uzum é uma saudade coletiva. Tem uma coisa, e eu acho que a Turquia também tem uma coisa meio sebastianista, né, do império perdido que um dia volta, e essa nostalgia do império, e Bizâncio, né, Anatólia, Bizâncio, otomano, são camadas e camadas e camadas de densidade histórica, e aquilo ficou, né? E a palavra Uzum, ela tem um pouco essa dimensão coletiva, de uma saudade coletiva que ficou para trás. Mudando um pouco de tom, eu acho que tem duas coisas. Ele falou do aprender a fazer café, né? E eu acho que tem uma coisa importante, eu acho que o ateliê do Vergara, lá no Rio, traz isso muito, né? É um espaço bacana, um antigo colégio lá em Santa Teresa. Então, o lugar de trabalho fica mais embaixo, assim, em cima tem uma sala onde ele fica ali, tem uma mesa e tem uma boa cozinha. Então, primeiro, né, a formação em química. Eu acho que o Vergara tem uma formação em química e esse interesse pelos pigmentos naturais, pelo esse mistério da composição de materiais orgânicos e pigmentos tem a ver com isso. E a outra é um excepcional cozinheiro. Né? Então, a cozinha, quando ele estava na Turquia, ele se interessava muito por ir nos mercados comprar os condimentos, ver aqueles temperos, aquelas cores, da mesma forma que, né, aquelas mesquitas são um esplendor, né, de fato espiritual, a decoração, uma dimensão decorativa das culturas do Oriente, elas têm uma potência espiritual, né, é a noção mais
forte de cosmética, né, de cosmos, né, que vem na experiência dessa decoração das igrejas, esses mosaicos, esses jardins de cor, e da mesma forma, né, os temperos que ele trouxe muito para a cozinha. Então, se ele está no ateliê e não está pintando, está cozinhando. E o que não deixa de ser trabalho, né? É o mesmo artista, né, que está trabalhando. Eu costumo dizer que pintar eu estou aprendendo, mas cozinhar eu já sei. Eu queria aqui agradecer a duas pessoas em especial. Aqui, a Beatriz, minha mulher, que há 40 anos me acompanha, e ao meu filho João, que é o esteio da defesa. Como eu estou muito esquecido, ô João, como é que é aquele negócio? E o João me lembra. Então eu tenho que agradecer aos dois, porque estou indo para frente. E a vocês por suportarem essas palavras tão bestas. Então tá, é isso. Não, mas pode ter pergunta ainda, Bê, calma. Hein? Calma, tem gente que quer fazer pergunta. Tem pergunta? Não sei. Se a gente... Vocês estão tímidos. Se eu souber... Não, eu queria só lembrar a dimensão de encontro do ateliê do Vergara. As pessoas que vão almoçar com o Vergara. O seu ateliê é um ateliê para receber também pessoas. A gente podia pensar num ateliê, uma solidão, um afastamento, um isolamento, mas é exatamente o contrário. Quer dizer, a quantidade de artistas, e nem só artistas, pessoas bacanas que passaram por aquele, que passam por aquele ateliê, é isso exatamente que você está sempre insistindo. É para o outro. Nunca é uma coisa para guardar para si, né? Eu acho isso uma coisa muito bonita de lembrar. Você cozinha para os outros também. E agora vou dizer uma coisa que eu estou super chateada, porque eu nunca fui ao ateliê. Estou à espera do almocinho, Isso me lembra uma história, como a Madalena é portuguesa, eu estava em Portugal, e aí estava na rua andando em Portugal, e perguntei para uma pessoa, passou um táxi, eu falei, para aí, eu queria ir para Cascais. Ele falou, por que não vais? Eu digo... A ideia da cozinha também é porque comer junto é muito bom, né? E produzir alguma coisa que possa... Eu me lembro agora daquela história também, estava em Portugal está muito presente aqui. E aí, num restaurante famosíssimo lá, chama-se Fialho. E aí, cheguei ao Fialho para almoçar, estava lotado, não tinha um lugar. E aí eu perguntei, como é que é o nome do dono aí, do cozinheiro-chefe? Chama-se Senhor Amore. Aí eu fui para o Senhor Amore e falei assim, já que está cheio, será que não tem um tira-gostozinho, uma coisinha só para eu provar o gosto da casa? Ele falou, claro. Aí botou uma coisinha para mim, e eu provei, falei, Senhor Amore, qual é a mágica que tem dentro disso? Ele falou, percebeste? Falei, percebi, vais almoçar aqui. Aí, eu acho que encerrou, né? Senão vai virar uma conversa de botequim. Boa tarde. Primeiro,
queria agradecer pela essa experiência, assim, de poder ver, assim, essa potência, assim, do seu trabalho. Pessoalmente, já acompanho no Instagram lá. Mas uma coisa que eu percebo é que essa questão da materialidade, ela foi se desdobrando, né, ao longo do tempo, assim, saindo do papel e indo para outros materiais, e também se desdobrando do 2D para o 3D, né. Então, eu queria que falasse um pouco sobre como é que foi esse processo, assim, desse seu processo com os materiais, desse caminho que sempre vai, né, buscando um horizonte aí que é sempre muito prazeroso. Se eu entendi a pergunta, as coisas vão, uma coisa puxa a outra. A pintura pede. Quer dizer, como é que eu vou fazer a monotipia de uma boca de forno sem uma tela grande? E eu costumo dizer, em arte, tamanho é documento. Quer dizer, a tela grande é uma coisa que você não domina de uma vez só. Você tem que percorrer ali, de repente descobre uma coisinha aqui, um pequeno detalhinho e tal, que faz aquilo ser mais rico, vamos dizer assim. E certas operações, como a monotipia, só dá para fazer em tamanho grande. E a monotipia tem coisas pequenas que puxam, às vezes eu coloco uma cor a mais, porque alguma coisa puxa ali que é uma interferência. Por isso que eu digo, você faz, a pintura te responde. Aí eu falo com ela de novo. Aí ela me responde. Aí eu falo com ela de novo. Então é uma coisa feita a dois. Eu e a tela em branco. O Matisse tem uma frase que eu acho muito interessante, que tem a ver com isso, tamanho do documento, que ele fala que, né, 1 centímetro de azul é diferente de 1 metro de azul. E isso implica também que cor é sempre relação de cor. Né? O azul com o amarelo é um azul com, né, um preto é outro. Né? Isso tudo vai mudando. Mas eu acho que essa coisa que você está chamando a atenção do 2D e do 3D, isso acontece algumas vezes, mas acho que a primeira vez que acontece, que é interessante, e eu só me dei conta aqui, montando, é o 2D gráfico do desenho, quando ele se desloca para o 3D da fantasia do carnaval. Porque aí ele faz a fantasia, vai para o corpo do passante e tem muito elemento gráfico naquela fantasia. Né? E ali é o desenho em 3D. Foi, né?